Olá, boa tarde. Tudo jóia? Fazer um vídeo aqui de final de ano, né? Veja bem, a, a pauta agora é o dólar, né? Pessoal, é o seguinte: o dólar, a moeda norte-americana, o dólar, é uma moeda elitista, né? Muita gente sabe disso. Só os menos instruídos é que não sabe que o dólar é uma moeda elitista. O dólar, ele está em alta. E a tendência de o dólar ficar em alta é imprevisível. A tendência é que ele fique por mais tempo em alta. O dólar sempre foi uma moeda elitista há mais de 100 anos. O dólar, ele foi uma moeda elitista há mais de 100 anos, ou quase 100 anos. Ele foi referência para muito crescimento econômico de diversos países. E agora, no século XXI, juntamente com a quarta revolução industrial, o dólar não tem mais uma eficácia no sentido macroeconômico. Fato este que eu acredito. Veja bem, para um país competir com o dólar, aí é praticamente disputa bélica, né? Porque, veja bem, os Estados Unidos, ele é uma potência. A Ásia também é uma potência econômica. A China tem sua moeda praticamente paralela ao dólar já hoje em dia. Mas por que eles conseguiram fazer isso? Porque a China, Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte alcançaram altos níveis de desenvolvimento industrial. Eles conseguem fazer tudo em larga escala, em tempo rápido. Então veja bem, para um país conseguir valorizar sua moeda e ultrapassar, por exemplo, a China e o próprio Estados Unidos, esse país ele tem que fazer uma fórmula mágica ou sacrificar os recursos naturais. Aí, para dar uma ajudinha às pessoas que estão estudando economia, vai lá na internet e assiste o filme A História das Coisas. A mulher explica como que os Estados Unidos conseguiu manter um padrão elitista de moeda ao longo de 100 anos ou mais, baseando-se um lastro econômico na natureza, nos recursos naturais. Os Estados Unidos sacrificou muito a riqueza natural interna do país para manter a moeda elitista. Entendeu? Outra coisa, a China hoje, ela consegue manter um equilíbrio de concorrência com o dólar, porque a China, na minha opinião, a China é um país que importa commodities do mundo todo. A China, ela importa minério do Brasil, madeira do Brasil, plástico do Brasil, petróleo do Brasil. A China importa
todos os tipos de commodities, né? Para quem não sabe o que é commodities, eu acredito que seja todo tipo de matéria primária que vai confeccionar outros materiais de uso doméstico e pessoal. A China é um dragão. A China é um dragão na importação e na exportação. A China é um dragão. Consome tudo e exporta tudo em tempo muito curto. É por isso que a China tem um PIB de aproximadamente 17 trilhões de ienes. A segunda moeda mais avançada do planeta. E depois vem a moeda americana. É a primeira. Mas qual que é o perigo? O perigo do dólar, o perigo da moeda americana não está na China. E nem a China está no dólar. O perigo que ronda a economia global é o petróleo. Por quê? Porque o petróleo, além dele ser uma matéria escassa, ou seja, o petróleo ele vai acabar. Pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui 10 anos e pode ser daqui um século. Mas ele vai acabar. E quando o petróleo acabar, tudo que é derivado do petróleo vai subir. Já está acontecendo isso. Se é que já não acabou o petróleo e eles não falam pra gente. Outra coisa. Além do petróleo um dia acabar, ele cada vez mais que nós extraímos, eu sou gestor ambiental, cada vez mais que a gente extrai petróleo da natureza, a gente tem sérios impactos no meio ambiente. Então, resumindo, a gente não pode mais crescer linearmente. Ao longo dos 100 anos, o dólar foi referência global para uma economia linear em sentidos macroeconômicos. Com esse problema agora do petróleo, o dólar não pode mais ser uma referência. E se for, a tendência é dele pesar muito sobre as moedas subsidiárias do padrão econômico global. Então, o que está quebrando as pernas da gente é a relação dólar e petróleo. Porque o dólar tem um vínculo primário no petróleo. Quando você tem muito petróleo, você tem uma valorização das moedas subsidiárias do dólar mais baixa. Quando você tem menos petróleo, você tem uma valorização das moedas subsidiárias do dólar mais alta. É o que está acontecendo. Ou seja, você tem desgaste do salário mínimo, você tem a alta dos preços e você tem uma sensação de que seu dinheiro não está valendo nada. É próximo das inflações do plano Cruzeiros e Cruzados Novos antes de 1994. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer em tempo curto e rápido seria a gente mudar as estruturas que dependem do petróleo. Por exemplo, do petróleo se faz pneu. Se o petróleo está em baixa na natureza, o preço do pneu vai subir, não vai? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir a frequência do uso de caminhões. Um exemplo clássico é o seguinte: se, por exemplo,
um hipermercado se um hipermercado fosse abastecido anualmente por 150 caminhões, 300 caminhões, vamos lá. 300 caminhões abastecem um hipermercado para manter uma população de 600 mil habitantes, por exemplo. 600 caminhões. Caminhões usa pneu. O que você tem que fazer? Você tem que reduzir a frequência para ter um desgaste de pneus menor. O que você faz? Desmancha o hipermercado e faz um atacadista de comidas. Restaurante de distribuição em larga escala. Não só um restaurante, mas você pode fazer uma unidade grande. Você vai servir comida, você vai servir refeições, lanche, pastéis, tudo em um lugar só. Aí o cara fala pra mim assim, mas o modelo de shopping center já tem esse modelo de comida. Você vai num shopping, você não precisa mais almoçar e jantar e fazer lanche em casa. Você pode ir num shopping. Mas o shopping tem a estrutura de um hipermercado. É a mesma coisa. Não dá certo. Para você diminuir a frequência do uso de caminhões, você tem que destruir o modelo de atacadista distributivo. Em vez de 1000 pessoas ir lá comprar alimento para fazer em casa, as pessoas têm que ir lá para almoçar lá mesmo. Aí você vai... Se 300 caminhões abastecia um hipermercado no ano, isso aí pode cair para 30 caminhões. Você está entendendo? Só que daí também você vai destruir centenas de cozinhas em uma cidade. Vai destruir, ué. Você não precisa mais ter cozinha na sua casa. Você está me entendendo? De uma forma ou outra, a gente vai ter que fazer isso. Não tem outro jeito. Porque o dólar, ele é uma moeda padrão. Aí tem pessoas, ou economistas, que eles falam assim, Oswaldo, a gente pode muito bem fazer de novo o que a gente fez lá no Plano Real. Destrói o Cruzados, destrói o Cruzeiros novos e implanta o Plano Real. Não foi feito isso no governo FHC? Foi. A gente pega e faz novamente uma outra moeda. Brasil Novos. Beleza. Não sei como esse milagre vai acontecer, mas pode acontecer. Mas o que vai acontecer? Simplesmente não vai demorar 5 anos e a gente vai estar com um problema ainda pior. Se a gente criar uma moeda hoje para dar valor de compra, para dar um ganho de novo no poder de compra do trabalhador e do consumidor, não vai demorar 5 anos. E a gente vai estar com um problema ainda pior. E talvez irreversível. Na verdade, a cada dia que passa, a solução técnica para esse problema da economia, ela é irreversível. Tá? Na verdade, a cada dia que passa, soluções técnicas na economia é irreversível. Porque você tem uma depreciação de recurso base. Você tem uma depreciação de recurso base. Pessoal, já cansei de falar aqui. Hollywood é exemplo. Ó, você vai para a igreja, você vai para o professor na faculdade, mas não precisa. Hollywood é exemplo de fim de mundo. Não precisa você ler o livro de Apocalipse, porque lá ele fala isso de forma filosófica. O livro de Apocalipse fala isso de forma filosófica. Você vai para Hollywood, você vai assistir Eu Sou a Lenda, o Livro de Eli, Mad Max, Máquina do Tempo, a antiga. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. Você entendeu? Nós vamos ter que mudar o nosso sentido civilizatório. Tudo que você imagina na sua vida vai ter que mudar.
tudo que você imagina na sua vida vai ter que mudar. Ou você muda, ou você fica para trás. Se você tinha costume de lavar roupa, se prepara para levar sua roupa para lavar em lavanderia de larga escala. Se você fazia sua refeição na sua casa, se prepara para ir almoçar em restaurante atacadista. É o futuro, não tem o que fazer. E isso da comida é só o básico para a gente começar a repensar, construir civilizações. Se tivermos recursos também. Azedou. Pois bem, então o dólar não vai voltar a dar estabilidade às moedas subsidiárias. Isso é impossível. Isso é impossível. Tá bom? A tendência é piorar. Outra coisa. E se nós conseguirmos fazer esse tipo de atualização na moeda, não vai demorar 5 anos. E vai estar uma situação ainda pior. A não ser que nós consigamos uma forma, sei lá, na aeronáutica, de distribuir a comida. Mas aí você teria que fazer aeroporto a cada 5 quilômetros. Você teria que fazer, teria que bolar uma estrutura da aviação para fazer transporte para cada 5 quilômetros. Beleza? Eu estou trabalhando nisso. Um abraço.